Ei, meus alunos, tudo bem por aí? Sejam bem-vindos ao nosso aulão 17. Esse é um aulão fake. Nossa, como assim fake, profs? Pois é, nós sempre nos encontramos toda quarta às 19 horas para um aulão ao vivo, mas hoje eu terei que fazer essa aula aí de maneira solitária, sem vocês. E por que isso aconteceu? Eu tenho um comprometimento muito grande com datas e horários, principalmente, por isso estou aqui regravando essa aula para vocês, mas infelizmente tive um problema que fugiu totalmente do meu controle com relação ao servidor de internet. Então foi super impossível transmitir ao vivo, mas estou aqui comprometida com o conteúdo, trazendo esse aulão sobre calendário editorial. Então bora lá! Se você é novo por aqui e é a primeira aula que você está assistindo, eu já te aviso uma coisa. Clica aqui no link da descrição e entre no canal do Telegram. Por quê? Igual essa semana, né? Teve problema na transmissão, por onde eu avisei? Pelo canal do Telegram. Lá é o nosso segundo canal de comunicação com relação aos aulões semanais. Então eu sempre envio e-mail para vocês e também aviso no canal do Telegram. Por que vocês devem estar lá também? Muitas vezes o e-mail cai na caixa de spam, acaba desviando, lido como promoção, ou você não acessa a sua caixa de e-mail. Então uma notificação que você recebe ali no celular é muito mais provável que você se atenha e se dedique a checar, tá bom? Então não deixa de clicar aqui embaixo e entrar no nosso canal do Telegram. Vocês percebem que hoje eu estou aumentando um formato aqui diferente. Se vocês gostarem desse formato diferente de aula, comenta aqui embaixo, gostei, profs, porque eu pretendo fazer os novos formatos dessa maneira. Já te aviso uma coisa, na próxima semana, no nosso combo aí de avisos iniciais, na próxima semana haverá o aulão 18, em que eu vou te ensinar como nós estruturamos os nossos lançamentos aqui na firma. E por que essa aula é tão importante? Porque sem processo não tem resultado. Nós já fizemos múltiplos 5 dígitos aqui na firma e foram usando exatamente esse checklist de processo que eu vou ensinar na próxima aula que nós conseguimos esses feitos. Então, já clica aqui no YouTube, ativa o lembrete da próxima aula, porque eu vou liberar só para os alunos que estiverem ao vivo o checklist em PDF. Então vai ter senha, vai ter uma senha especial aí, que só quem estiver ao vivo comigo vai saber. Vou mandar lá no canal do Telegram também. Então não deixe já de ativar o lembrete da próxima aula, tá bom? Então bora lá. Papel e caneta para anotar. O que seria a construção de um calendário editorial? E para quem que é essa aula? Essa aula é para quem fica aí postando por postar e não alinha o conteúdo à estratégia de venda. Nós sabemos que produzir um conteúdo sem estratégia é melhor você ir ver Netflix. Nossa, prof, isso doeu. É para doer mesmo. Postar sem estratégia é perda de tempo. E esse é o número 1 que você provavelmente erro que você está cometendo aí do outro lado. Não adianta ficar pegando um monte de conteúdo, olhando a grama do vizinho, replicando no seu perfil, sem entender a estratégia que está por trás. Geralmente as pessoas que têm resultado, elas têm sim um processo extremamente estratégico. Não adianta dar Ctrl+C, Ctrl+V, isso é um super tiro no pé. Então essa aula é para você que fica dando Ctrl+C, Ctrl+V no conteúdo do colega, para você que posta totalmente sem estratégia, define seus temas, mas meio que o seu conteúdo não direciona a audiência de fato para qual destino você quer levar. Lembre-se que o seu conteúdo é como um veículo em que você para sua audiência e fala, entra aí, bora aí, vou te levar para algum lugar. Não é algo assim aleatório. Ele tem que direcionar a sua audiência para algo. E esse algo é a venda. Isso serve tanto para produto físico ou digital. A menos que você seja uma ONG e esteja assistindo essa aula, você deve direcionar a sua audiência para venda. Para você também ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V, além disso ser muito feio, copiar e colar conteúdo do colega, não irá te trazer resultados. Postar por postar não faz faturamento. Isso não é atitude de quem tem que ter um negócio aí no digital, tá bom? Então,
Se você quer ter um negócio estruturado no digital, totalmente digital, ou em partes no digital, né, pensando em quem tem negócio físico, ou prestador de serviço e trabalha a sua presença online, o que diferencia quem tem resultado de quem está só preocupado com agora? O longo prazo. Então, essa aula que eu vou te ensinar aqui agora é para quem está pensando no longo prazo e não no curto prazo. Qual que é a diferença de um para o outro? Quem pensa no curto prazo tende a produzir conteúdos com um curto prazo de vida. Como assim, profs? Lembrando aqui que não é um problema estar no Instagram. Eu estou no Instagram, eu utilizo o Instagram para vender. Preste atenção, não é uma crítica à rede, mas é uma crítica a estar somente nessa rede. E sim, você pode ter o Instagram como seu canal principal, mas de maneira alguma você tem que tirar da sua cabeça a possibilidade de estar pegando leads, coletando leads, né? O que seriam leads? São esses contatos do seu cliente potencial, né? Telefone, e-mail. Não tem problema se você usa o Instagram como canal principal de comunicação, mas pensar só nele e não ter os dados e outra maneira de contactar a sua audiência é muito frágil, tá bom? Então, o que tem a ver isso com pensar no curto prazo? Você fica lá pensando nos posts, né? Qual é a nova moda do Instagram? Ai, agora eu tenho que fazer 50 Reels por dia. Por dia, não, por semana. Vai lá fazer 50 Reels por semana. Não, agora a moda é fazer 50 Stories por dia. Vai lá fazer 50 Stories por dia. E aí você só fica vivendo de ondas. Já falei isso em aulas aqui anteriores. E qual que é a vantagem? Eles fazem mais barulho, eles chamam a atenção, mas no longo prazo eles se perdem totalmente. Quer ver? Quanto tempo geralmente dura de engajamento um conteúdo que performa maravilhosamente bem seu no Instagram? 24 horas? 2 dias? 3 dias? Não passa disso. Então o que eu quero que você pense aqui é quando nós vamos estruturar o nosso calendário editorial, e eu já vou te explicar melhor o que é isso e como fazer, precisamos pensar em conteúdos que não somente alimentam ali no curto prazo, mas também conteúdos que alimentam no longo prazo, tudo certo? Então, você tá com papel e caneta na mão? É tão triste fazer essa aula sem vocês gravada. Mas já vou avisando, dá seu like aqui nessa aula, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Fica aí só consumindo conteúdo e não vai dar uma moral para profs? Me ajuda aí, né? É sério. Então, pensando no conteúdo do curto e do longo prazo, eu quero que você se questione. Qual é o mecanismo de busca que você mais usa? O Google, o YouTube, o Pinterest, percebe? Que são canais que também são mecanismos de buscas. E por que eles funcionam assim? Porque os conteúdos depositados neles, eles são mais perenes. Basta você trabalhar o SEO, colocar palavras-chave, adequar para o que as pessoas procuram mais e eles se perpetuam ao longo de décadas, de anos. Então não é um conteúdo que você publica hoje e com 24 horas vai desaparecer, como em algumas redes sociais. E há redes sociais, por exemplo, como o TikTok, que isso chega a ser até mais volátil. Cada rede social tem a sua função no nosso calendário editorial. Mas a primeira provocação que eu estou fazendo com vocês nessa aula é para vocês pensarem para além do conteúdo fast food, que é o conteúdo que hoje aparece, amanhã não existe mais, ninguém acha mais nenhum mecanismo de busca e pronto. As pessoas te acham o seu Instagram no Google? Muito dificilmente. Existem centenas de milhares de pessoas com o mesmo nome que você. Então você não ranqueia, você não é encontrado. Já parou para pensar nisso? Quando você produz um conteúdo, por mais foda e incrível que ele seja, ele se perde. E ele se perde rapidamente. Ao contrário dos conteúdos postados em mecanismos de buscas, como o YouTube, que também pode ser considerado uma plataforma, uma rede social, de certo modo, como o Pinterest, um blog e outras opções. Então, o que você
seria o calendário editorial, né? E qual a diferença de linha editorial? O calendário editorial seria a programação dos seus posts. Seria ali, de fato, o calendário. O que eu posto na segunda, quantas vezes eu posto por semana, qual a frequência do conteúdo que eu produzo, quais são os conteúdos mais longos, vou falar a importância disso, quais são os conteúdos mais curtos. E o que é a linha editorial? A linha editorial diz respeito à cultura do seu negócio, né? A sua linha editorial é tudo que você atrai para em torno de você. É a maneira que você fala, são os valores que você defende, é o posicionamento, é a construção da sua marca e como ela se expressa perante ao mundo. A linha editorial é uma coisa mais filosófica, no sentido dos meus valores, como as pessoas me veem, qual é a cultura que eu construo ao redor da minha comunidade. E o calendário editorial, propriamente dito, diz respeito a, na prática, já defini meus valores, qual a transformação que eu gero, qual a cultura em volta da minha marca. Então agora chegou o momento de eu produzir os conteúdos alinhados a isso. Então, como que a gente produz os conteúdos alinhados à nossa linha editorial? Pautando os nossos valores, os nossos princípios. Qual problema a gente resolve? Como a gente pode pegar esse problema maior que nós resolvemos e fragmentar ele em várias pontinhas de um guarda-chuva? Como que a gente pega uma transformação maior? Por exemplo, qual é a sua transformação de você que está assistindo a essa aula? É claro, você vai ter produtos que vão ter transformações específicas, vão estar mais nichados para uma persona, para outra, caso você tenha mais que uma. Mas na prática, como você pode separar essa transformação geral do seu posicionamento, da sua marca? Por exemplo, eu ajudo pessoas a venderem mais pelo digital. Pessoas que têm negócio físico e pessoas que têm negócio digital. Eu tenho o método VAP, que ele é excelente, um curso completo de marketing digital e estratégia, tanto para quem tem negócio físico ou digital. Olha como eu faço isso, né? No meu calendário editorial e também nos meus produtos. E nas próximas semanas lançarei um MOOC, Monetizando Conhecimento, focado em quem quer se tornar somente infoprodutor, a lançar seu curso ou mentoria, né? Então, inclusive a aula já está aqui para vocês ativarem o lembrete. Vai ser uma aula especial, um clássico aluno da quarta, porém especial, em que eu vou abrir vaga para um MOOC, mas ele continuará aberto. Como assim? Sim, porque ele é o nosso curso do funil perpétuo, aquela loja de porta aberta que nunca fecha. Mas, para as pessoas que estiverem presentes na próxima aula, na próxima quarta, na outra, que eu vou abrir as vagas no dia 21 de outubro, essas pessoas terão um preço especial de pré-venda. Eu não posso falar mais, mas assim, é uma oferta mais que irresistível. E, inclusive, vai ser a nossa comemoração de Halloween mais Black Friday. Então, passou a data que eu vou abrir, o tempo que eu vou abrir, acabou. Ele vai estar no perpétuo, no preço normal. Então, não deixa de ativar o lembrete e também vim aproveitar essa aula, né? Então, é pensar nisso. O que é a linha editorial? É aquilo que move o seu posicionamento, é aquilo que move a sua produção de conteúdo, né? E o problema que você resolve principalmente, né? É um grande guarda-chuva de ideias e de solução. Agora, o que seria o calendário editorial? São partes desse guarda-chuva maior, são fragmentações desse guarda-chuva. Você pega uma parte grande e parte ela em seções de conteúdo. Por exemplo, como eu disse, né, dei o exemplo aí dos meus cursos para explicar isso. No método VAP e em todos os meus cursos, e na minha linha editorial, eu levo vocês onde? Até a venda. Eu ajudo vocês a estruturarem o negócio no digital e também a venderem através das estratégias digitais e estratégias de marketing. O meu foco, o meu destino é a venda. Mas eu vou ficar falando só de venda propriamente dito? Não, porque a venda é consequência de vários aspectos do seu posicionamento e estruturação no digital. Percebe? A venda é a grande força que move a minha linha editorial, mas o meu calendário editorial ele é fragmentado em vários caminhos que te levam até a venda. Então, no conteúdo, no storytelling, no posicionamento, nos seus valores, nas suas técnicas propriamente ditas de vendas, nas suas estratégias de captação, de comunicação. Então, pensa, o meu calendário editorial, todas essas aulas que vocês estão assistindo aqui, todos os meus podcasts,
eles são caminhos que direcionam até a venda. Ou seja, a venda é esse grande guarda-chuva, é a grande força que move a minha linha editorial, e esses caminhos que levam até a venda são os fragmentos que alimentam o meu calendário editorial. Então, muitos erros que eu vejo por aí diz respeito à produção de conteúdo desordenada. A pessoa só posta e aí o conteúdo dela não direciona para venda, né? Outra coisa que acontece é quando vai vender, o conteúdo que é postado, que antecede, não prepara a audiência para venda e, consequentemente, não vende. Porque não foi trabalhado um calendário editorial mais focado na transformação que aquele produto vai gerar. Sobre isso, sobre calendário editorial estratégico durante o lançamento, eu vou falar na nossa próxima aula, então não deixa de ir lá ativar o lembrete do próximo aulão. Mas é importante entender que se a linha editorial é essa força maior que move, né, que está incluso o problema que você resolve, os valores que você tem, o que você acredita, a cultura, né, que você está construindo ao redor da sua marca, ela é representada pela sua linha editorial. Se isso é extremamente importante para você trazer pessoas alinhadas aos seus valores, tão mais importante é para a venda. Não adianta postar coisas aleatórias e depois abrir o carrinho oferecendo X transformação. O seu conteúdo ele tem a função de aumentar o nível de consciência da sua audiência. E se ele não faz isso, provavelmente você não vai vender. Porque ninguém compra o desconhecido. É muito mais difícil você vender para o desconhecido do que se você já ir construindo um conteúdo em que você vai quebrando objeções e vai direcionando a sua audiência. Isso também é um grande erro. Ofertar antes de oferecer, de fato, a transformação. Então, nós entendemos aqui que o calendário editorial, ele tem sim que estar alinhado também aos seus produtos, né? No meu caso, eu tenho o método VAP, que ele serve tanto para quem tem produto físico quanto produto digital. E qual é a transformação maior dele, né? É ter uma estratégia de venda que funciona, ter um negócio estratégico e que vende. Agora eu vou lançar o MOC, o Monetizando Conhecimento, que o foco dele é para quem quer ser infoprodutor, como eu disse, né? Então, são transformações diferentes. Quando eu vou abrir eu intensifico a linha editorial, o calendário editorial, focado na transformação de um. Quando eu vou abrir outro, eu foco mais no outro. Mas tudo faz parte dessa transformação maior, que é ter estratégia e vender. Então, até como você vai definir os seus produtos está ligado ao seu calendário editorial. Anota aí, desenha aí, linha editorial é o que move, são os meus valores, é a cultura, é o que faz eu fazer o que eu faço, é a minha transformação geral. O calendário editorial são partes desse guarda-chuva maior, são caminhos que direcionam a sua audiência para a transformação. Quando eu vou oferecer um produto, se eu tenho mais de um produto, eu intensifico a transformação individual daquele produto. Então, tenha muito claro qual problema você resolve como linha editorial geral e qual problema você resolve em cada produto seu. Isso serve também para quem tem produto físico. Não adianta você falar, mas qual transformação eu tenho? Eu já tenho aula explicando isso aqui. Não é somente uma roupa, você vende estilo, você vende moda, você vende pertencimento, você vende autoestima, se você trabalha com roupas, por exemplo. Então isso aqui serve para todo mundo, tá bom? Então o seu guarda-chuva maior de conteúdo, ele tem que estar alinhado aos seus produtos futuros, tá bom? Vem para a próxima aula que eu vou explicar isso melhor. E, obviamente, nesse ponto, seu nicho já tem que estar bem definido. Por quê? Porque com um nicho bem fechadinho, você consegue definir a sua transformação e automaticamente quais são os caminhos, esses fragmentos que vão compor o seu calendário editorial. No meu caso, a minha editorial é totalmente focada em estratégia de venda. Então, quais são esses mini caminhos que levam até o destino? Que geralmente, em épocas que eu não estou abrindo carrinho, eles são
postados, né, de maneira igualitária nos meus conteúdos. Eu tenho que trabalhar com conteúdo, storytelling, estratégia de distribuição, tráfego orgânico, tráfego pago, storytelling, posicionamento de marca, autoridade. Tudo isso são elementos e caminhos que levam na venda. Então, se a estratégia de venda é o meu guarda-chuva principal, é o meu destino, né, vender, quais são esses mini caminhos que me levam até lá? Esse é o calendário editorial, esse é o meu calendário editorial e você precisa pensar aí, qual é o seu calendário editorial? Como ele é construído? Ah, profs, mas quais canais então eu devo estar? Quais formatos eu devo produzir? E agora eu vou te falar uma coisa que é um pouco ao contrário do que a galera diz por aí. Tem que ter a ver com você. Tem que ter a ver com a sua identidade de comunicador. É importante ouvir a persona, entender o que ela gosta, o que ela prefere, o que ela consome, importantíssimo. Mas a sua persona, ela também é parte de você. Porque não adianta nada você produzir um conteúdo que te faz infeliz. E de nenhuma maneira que eu quero que vocês utilizem disso como muleta para não produzir o conteúdo que vocês somente não têm vontade, tá bom? O que eu tô dizendo aqui é o seguinte: profs, eu gosto mais de escrever. Nossa, talvez então essa força maior, esse seu conteúdo principal do seu calendário editorial, porque é muito importante você elencar um conteúdo principal, talvez ele seja o seu blog, a sua rede principal seja um blog. Ai, gosto de escrever, talvez você vai responder lá as caixinhas lá nos stories com um texto. Ai, profs, mas eu adoro aparecer, sou super comunicativa, adoro gravar vídeo, ou mesmo que eu não sou super comunicativa, eu gosto de gravar vídeo, não existe perfeição sem muita prática. Poxa, vai gravar vídeo, vai fazer vídeo no YouTube, vai pro TikTok, vai pro Reels, vai explorar a sua comunicação. Ai, profs, mas eu gosto mais de áudio. Talvez o seu podcast vai ser aí essa coluna cervical que sustenta aí a sua linha editorial. Tem a ver com você. E muitas pessoas falam pra mim, eu não consigo ter consistência de maneira alguma, profs. Não consigo ter consistência. E entenda que aqui eu não estou falando consistência no mesmo sentido de, tem que postar todo dia. Não é isso que eu tô falando. Por exemplo, o meu conteúdo pilar, né, minha coluna cervical aqui, é o aulão semanal aqui no YouTube, que também já aconteceu lá no Instagram. Já fiz acho que mais de 40 semanas de aulões lá no Instagram antes de vir pra cá, né? Eu deveria ter vindo pra cá desde o começo. Mas também eu tinha uma crença limitante com o YouTube. Então eu tinha muita vergonha. E todo mundo tem que ter um começo até pra entender o que quer fazer, né? E aí, esse é o meu conteúdo principal. Entenda, consistência e volume não tem a ver só com quantidade. Quando eu falo isso, na maioria das vezes, eu estou me referindo a ser consistente de fato. Como assim, prof? Embaralhou tudo. Pensa, eu tô aqui toda semana. Por exemplo, teve problema com a internet, eu tô aqui gravando com essas luzes aqui me derretendo e eu fingindo que eu tô plena. Tô cheia de luz aqui do lado. Por que eu tô aqui fazendo isso? Mesmo gravando, mesmo sabendo que não tá ao vivo, tô mandando pra vocês. Porque eu me preocupo com a consistência. Eu tô aqui toda semana e eu não falho com vocês. Consistência não é só postar todo dia. Muitas pessoas não conseguem ser consistentes, talvez você se veja nessa situação. Por quê? Porque você não gosta do conteúdo que você faz. Você não se encontrou, você não faz um conteúdo que te brilhe o olho, você não faz um formato que você se sinta confortável, você não sente vontade de produzir. Eu vejo isso muito em alunos mentorados que às vezes chegam moribundos, desanimados, quando manda fazer um conteúdo, vai cortar o braço deles. E muitas vezes esse desânimo está ligado a não ter vontade de fazer, simplesmente não ter desejo, não ter tesão de fazer aquilo. E se você nem gosta daquilo que você está produzindo, qual é o sentimento que você vai passar para quem está consumindo? Isso costuma muito acontecer com quem está no Ctrl+C, Ctrl+V. Fica copiando, colando colega, não tem uma identidade própria, não se sente conectado com aquilo que produz e, obviamente, a audiência não vai conectar, tá certo? Então, entenda, por que eu escolhi as aulas? Porque eu sempre quis ser professora, eu já falei, né? Eu sempre quis ser professora. Mas quer dizer que, mas que eu tinha familiaridade para estar aqui falando na frente de uma câmera como eu tô agora? Não.
Eu já falei isso algumas vezes, meus alunos sabem, eu conto isso nos meus cursos, mas eu sempre, tive vergonha de aparecer. E no final da minha graduação em jornalismo, apesar de ter formado em comunicação, eu sempre quis ser professora na comunicação. Tanto que eu fiz um mestrado na área e dispensei um doutorado aí para focar no meu negócio. Mas era a minha ideia, eu era acadêmica. E eu tive que fazer um teste de tela, porque eu era obrigada a fazer isso, senão eu não formava. Eu vomitei ao vivo. Eu não conseguia fazer, eu chorava, eu implorava o professor para não me forçar a ficar na frente da câmera. E ele disse, Samara, se você não fizer, eu não posso te aprovar. Eu detestava todas as oportunidades, eu estava filmando, eu estava cuidando dos roteiros, eu queria fazer tudo, menos aparecer. E essa é a importância também de não fazer só aquilo que você se sente confortável. Fazer aquilo que tem relação com a sua identidade de comunicador é encontrar a sua essência. Não é dar desculpa para não fazer o necessário. Por exemplo, um ano depois eu estava produzindo conteúdo. Ainda não fazia live, fui fazer live só 6 meses depois. Mas fiz. E aí encontrei na oportunidade de fazer um conteúdo profundo o de dar aula, porque tinha a ver com quem eu sou, é a minha essência, eu adoro dar aula. E automaticamente eu crio uma cultura em volta da minha audiência. Se você é uma pessoa que só escreve, né, você vai criar uma cultura em volta da sua audiência e vai atrair pessoas que gostam de ler. Entende? O que você exala é aquilo que você atrai para perto de você. Por exemplo, eu gosto de dar aula, gosto de dar conteúdo profundo, sentar aqui, falar 1 hora com vocês. Por quê? Porque é o meu conteúdo principal e eu me comprometo que ele seja profundo. Eu me comprometo que ele não seja raso. Quero que ele traga transformação para vocês semanalmente. Isso tem a ver comigo, com o meu arquétipo de comunicadora, com a minha identidade de comunicadora. E automaticamente você que está assistindo nesse momento tem que ter paciência para assistir a aula. Porque se você não gosta de assistir a aula, você não vai ter paciência. E essa é uma prova também que nem todo mundo precisa conectar com o seu calendário editorial, com os seus conteúdos. Vai ter quem gosta mais de ler, vai quem não gosta de assistir aulas mais longas, como as minhas. Você não precisa agradar todo mundo. Eu não preciso agradar todo mundo. Eu só preciso que funcione. Para quem está alinhado com a cultura, com o que tem em volta de mim. Então, entenda uma coisa. Quando você escolhe quais canais que você vai estar, quais formatos você vai adotar, isso diz muito sobre você. E depois vai dizer de quem você vai atrair. Definir a persona é importante? É, mas não é tudo. Não é tudo, tá bom? É sobre você também. Então, pensando na importância de você produzir um conteúdo profundo, ter um canal principal que está ligado à sua identidade de comunicador, eu quero que você, nesse momento aí, definindo aí sua linha editorial, entendendo, né, as fragmentações dela que formam o seu calendário editorial de conteúdo, eu quero que você faça, nesse momento, aí a definição do seu canal principal. Qual o canal principal? O que mais gosto de fazer? O que eu me sinto mais confortável? O que é muito importante é que você produza pelo menos um conteúdo profundo no seu calendário editorial. Sim, você tem que produzir um conteúdo profundo, porque o conteúdo profundo é onde a sua audiência passa mais tempo com você. Porque a sua linha editorial e, consequentemente, seu calendário editorial, né, que são esses micro caminhos que levam até a transformação, eles podem até ter vários conteúdos mais curtos, conteúdos textuais, visuais. Mas por que você precisa produzir um conteúdo mais profundo? Porque são nos conteúdos mais longos que a sua audiência se conecta mais com você. Ela entende melhor quem você é, ela te conhece melhor, ela vê como você fala, como você se comporta, quais são os valores, como eu tô fazendo aqui. Você deve estar se perguntando, tá, mas onde eu vou imprimir, né, esses meus valores, essas minhas culturas? Em vários momentos. Quando eu estou dando a minha aula aqui para você, nesse momento, eu também estou fazendo isso. Vocês me conhecem melhor, vocês sabem o que eu acredito, o que eu não acredito. Quando vocês também leem um conteúdo meu, uma história, um stories, eu estou o tempo todo dizendo o que eu acredito, o que eu não acredito,
para atrair quem se conecta comigo e mandar embora quem não se conecta. Uma coisa que eu queria falar sobre não se acomodar com os formatos, né, que tem muito a ver com o formato, retomando essa parte de conteúdo, eu queria que vocês entendessem, não precisa estar tudo perfeito, sabe? Como eu, lá atrás, eu comecei a fazer live, e aí comecei a fazer, fui perdendo a vergonha, dando os aulões. Hoje, eu já faço os aulões com tranquilidade, contudo, ainda sinto muitos problemas de vícios de linguagem, que tento aprimorar e melhorar cada conteúdo que eu faço. Não precisa estar tudo perfeito. As pessoas querem te ouvir, as pessoas querem ouvir a transformação que você tem para causar, tá bom? Então, o que eu quero que você entenda, que você vai colocar esses seus valores e como eles se expressam no seu conteúdo em tudo que você produz. É no aulão que você vai dar, é no podcast que você vai fazer, no stories. Automaticamente isso vai ser um processo natural, porque é quem você é. Por que isso não funciona com grande parte? Porque as pessoas ficam incorporando um personagem. Então elas ficam pensando, será que eu posso falar isso? Será que eu posso falar aquilo? Será que eu devo falar isso? Será que eu devo falar aquilo? Elas estão vivendo um personagem. Quando você se conecta com a sua verdade, isso parece muito clichê, mas é muito real, você não fica tão preocupado. E automaticamente a sua essência aflora, porque você está sendo simplesmente você. E para ser você, você não precisa vestir um personagem, certo? Então, uma coisa que eu faço muito, né? Eu, Samara, eu não minto para vender. Esse é um dos valores, uma cultura que eu instauro ao redor da minha audiência. Vou dar um exemplo prático. Eu tenho vários depoimentos, feedbacks de seguidores e de alunos assim. Sei lá, abri vaga para aplicação para mentoria. Eu falo, tem, sei lá, uma vaga. Aí a pessoa enrola, não aplica. Aí no outro dia ela vem falar comigo, ou eu falo, vou fechar meia-noite. Aí eu falo, fechou. Ou acabou, era verdade, eu não estava blefando. E aí a pessoa, eu recebi vários directs assim, isso tem a ver com cultura e valores, né? Chega pra mim e fala, nossa, era verdade, você ia fechar mesmo. E tipo, sério, é verdade. Porque a gente vive num mercado, principalmente digital, que as pessoas mentem tanto, e quando surge uma pessoa que fala a verdade, parece que é uma loucura, né? Nem é acreditável. Então são alguns valores que eu expresso com a minha audiência, tanto que pro aulão de Halloween, que eu realmente vou fazer a abertura do MOC, né, do Monetizando Conhecimento, com uma oferta de pré-venda nunca vista, que vai durar algumas horas apenas, eu tô rodando no meu criativo, no meu anúncio, falando, olha, é uma oferta que vocês nunca viram e nunca mais vão ver. E a minha audiência sabe que não é mentira, que não é blefe, porque eu instaurei ao meu redor esses valores da integridade, da verdade. Isso molda as pessoas que se aproximam de mim. Por exemplo, há quem não goste de tanta verdade assim. Há quem goste mais das promessas exorbitantes. Isso é muito importante falar. Muitas pessoas falam, fui enganada. Na maioria das vezes, não. A menos que você compre uma coisa e a pessoa não entrega, quem se deixa levar por promessas milagrosas do mercado também está procurando isso. Porque se instaurou também em volta dessa pessoa esse tipo de cultura de facilidade, de caixa eletrônico, de dinheiro fácil, de dinheiro rápido. E ela atrai essas pessoas também. Então, né? É como a minha avó fala aqui em Minas, juntou a fome com a vontade de comer. Então é muito importante pensar que como você se posiciona, como você se comunica no seu conteúdo, o que você fala nas suas aulas, como eu estou falando aqui, o que você fala no seu dia a dia, nos seus stories, isso cria, né, essa cultura em volta de você e automaticamente aproxima quem conecta e repele quem não conecta. Há quem, por exemplo, vai se fortalecer a conexão comigo justamente por eu ter esse viés mais sincero e menos com promessas extraordinárias que sim brilham os olhos, mas não são reais. E há quem vai achar que ok, não é pra mim e vai atrás desses gurus milagrosos. E tá tudo bem, porque cada um se encontra com a sua cultura. Eu falo e repito, nem todo mundo precisa gostar de você. E tá tudo certo. Outra coisa que eu falo muito, eu espanco a galera do imediatismo, né?
do que tudo é pra ontem, porque tudo é rápido, que o retorno é rápido. Mentira! A gente que tá aqui todo dia na arena, ralando, sabe? Que é plantar para colher. Então eu falo para pessoas também que buscam o longo prazo, né? Que acreditam que a gente precisa plantar para colher, que nada cai do céu. Essas pessoas que eu atraio. Quem já não gosta já vaza, porque não tá recebendo aquilo que se propõe a procurar e a consumir. Então tudo bem ser o contrário, tá, pessoal? É por isso que o digital é tão plural, é tão diverso. Você não precisa estar aqui assistindo essa aula, você pode fechar e ir embora. Isso é o grande barato. Ninguém precisa seguir ninguém. E isso não faz sentido nenhum com relação aos haters, né? Porque por que ele tá vendo? Se a pessoa não gosta de você, por que ela tá vendo? Não faz sentido algum, entende? Então, pense nisso. O formato que você vai escolher no seu calendário editorial, os formatos de conteúdo, e não, tá? Você não precisa abraçar todos os formatos do mundo, você não precisa fazer tudo que todo mundo tá fazendo, você precisa fazer o que você gosta, o que se conecta com a sua verdade e testa. Tudo é teste. O que funciona com o ciclaninho, não funciona com o fulaninho e daí por adiante, tá bom? Então, pensando na nossa estratégia de venda, vocês estão anotando? Ó, eu não tô fazendo ao vivo, mas eu tô de olho em vocês. Então, é pensar que na estratégia de venda, o conteúdo, né, ele é como um carro, como eu disse anteriormente. Ele deve direcionar a pessoa até a venda. Entendido a linha editorial, o calendário editorial, a importância de imprimir seus valores, de construir uma cultura ao redor da sua marca, eu quero que você pense aí. A semana tem 7 dias. O que eu vou produzir? Seja realista, tá? Realista. No seu tempo, na sua realidade. Foda-se essas fórmulas mágicas aí, blá blá blá. Você que tá aí do outro lado, olha aqui pra mim, olha aqui pra Profs e fala: Profs, são 7 dias da semana. Eu decidi fazer um aulão longo ou uma live semanal e postar mais, sei lá, 2 dias. Ou pegar trechos dessa live, tirar o áudio, fazer um podcast, ou decidir criar essa live e fatiar em mini nuggets. Eu não sei o que vai estar adequado com a sua identidade, com os seus valores e com a maneira que você se comunica. Mas você precisa saber. E como você vai saber? Nesse primeiro momento desenhando, como eu estou te propondo, e no segundo momento executando. Não há plano que sobreviva à arena. Então, teste. Não tem coisa melhor do que testar. O que funciona no meu calendário editorial não necessariamente funciona com você. Eu, Samara, já passei por vários momentos aqui. Eu já fui a pessoa que passava várias vezes no dia. Eu já fui a pessoa que fazia as lives no Instagram com um monte de convidado. Agora eu sou a pessoa que produz um único conteúdo semanal, profundo e denso, que são esses meus aulões. E também sou a pessoa que faço aulas, lives semanais com os meus alunos. Esses são meus conteúdos profundos que os aulões, né, ficam aqui, futuramente estarão na escola, somente para os alunos da escola. Entrevistas com meus alunos se transformam em podcast. Eu tenho 3 podcasts hoje no ar. E é isso. E quando eu tenho vontade, eu documento minha jornada no feed do Instagram. O feed do Instagram já foi, para mim, um lugar muito importante de entrega de conteúdo. Mas, de acordo com as mudanças de consumo, eu decidi usá-la somente para documentação de jornada e trazer pessoas com comprometimento maior para esses aulões. Esse é o meu momento atual hoje. Não garante que vai ser amanhã assim, mas é onde eu cheguei após várias tentativas e também amadurecimento profissional. Hoje você vai começar de um jeito, amanhã o seu calendário editorial vai ser outro. Porque a clareza veio do movimento. Não tem como você saber hoje o que você não viveu ainda. Eu brinquei, né, que eu teria começado a fazer as lives do Instagram sempre aqui no YouTube, mas se eu não tivesse feito mais de 40 semanas lá, eu não entenderia que essa é a melhor plataforma de consumo de conteúdos longos, certo? Seja resiliente com você mesmo. A clareza, ela vem do movimento. Então, entendido que o formato que você vai utilizar tem a ver com a sua identidade de comunicador, os canais que você vai estar, e não queira também abraçar o mundo, e também que a sua frequência de conteúdo tem a ver com a sua disponibilidade, eu quero que você faça o seguinte. Tá, tem 7 dias da semana. Quanto tempo da minha semana eu tenho para produzir conteúdo? Eu tenho 1 hora.
Então você vai fazer 1 hora de live, vai picotar esse conteúdo e vai postar ele no feed. Tô dando um exemplo de estratégia, tá? Você usa como se sentir melhor. Dessa live, já tira um podcast. Olha como a gente otimiza o conteúdo. Dentro do método VAP, a gente tem um módulo só de produção de conteúdo, em que eu ensino isso na prática para os meus alunos. Você não tem que ser escravo do conteúdo. Você tem que otimizar o conteúdo deve trabalhar para você. Profs, eu tenho 3 horas na semana. Olha como, não é difícil produzir conteúdo e manter a consistência. Não dessa maneira que eu tô te propondo aqui. Você vai pegar 7 dias da semana, vai definir quais conteúdos vai ter nesse calendário editorial. Vai ser vídeo, vai ser áudio, vai ser foto? Ok. Quando você vai produzir? Sem chieira, gente. É acordo comigo aqui agora. Eu tenho 3 horas na semana toda para produzir conteúdo. É 3 horas para produzir conteúdo, tá? É para ficar assim no feed, ó, rodando e vendo o que os outros estão fazendo. Por isso que vocês falam que vocês não têm tempo. Tá, Samara, eu ainda tô trabalhando, tô atarefado, não tô dando conta e eu tenho 1 hora. Vai fazer 1 hora de live no YouTube, vai fazer 1 hora de live no Instagram, otimiza esse conteúdo. Gente, não tem desculpa. Se você quer, você consegue um jeito. Você não precisa se matar de produzir como a galera propõe por aí. Você precisa ter comprometimento e organização. Entendido essa linha editorial, entendido seu calendário editorial, agora a execução. Dentro do seu tempo, da sua realidade, quanto tempo? Eu te garanto que você fica mais de 1 hora rodando e vendo a vida dos outros nos stories. Tô mentindo? Não tô. Porque você tá botando energia onde não vai te trazer resultado. Pareto, gente, 80-20. Sério. Foca. Foca. Olha, faça isso que eu tô te falando. Juro, anota aí. Tem quantas horas semanais? 3 horas. Aí você tem ela disponível num dia só ou você tem disponível ao longo dos dias? Ao longo dos dias, divide 3 horas por 7 dias da semana. E vamos ver quanto de tempo você vai trabalhar no seu posicionamento no digital por semana. Não, profs, eu tenho essas 3 horas, mas é só um dia. Então se organiza. Toda segunda, por exemplo, das 9 ao meio-dia, eu vou produzir os meus conteúdos. E faça um compromisso com você. Faça um compromisso com a sua audiência, com o seu crescimento. Tenha consistência, mas principalmente respeite a sua jornada. Você não precisa meter o louco para ter resultado. Você precisa ser consistente, precisa ter comprometimento com a audiência, como eu tenho com você. Tô aqui, ó, derretendo nessas luzes, mas estou aqui gravando. Por quê? Por um problema técnico que não estava na minha mão, infelizmente não consegui. Então, fazendo isso que eu te ensinei aqui agora, não tem erro, porque é dentro da sua realidade. Não tem ninguém colocando uma arma na sua cabeça e falando, faz isso, faz aquilo. Não tem, é sobre você, entende? Para de ficar olhando a pessoa que é concorrente, que eu não acredito em concorrência, meus alunos sabem disso. Ai, fulano tá fazendo aquilo. Se você estivesse olhando menos para a vida dele, olhando para a sua, provavelmente você também estaria fazendo. E se você tá nessa aula até agora, se inscreve no canal. Então, na minha estratégia, vou dar um exemplo para vocês mais prático, como eu tô fazendo hoje, né? Hoje eu penso os meus conteúdos como sementes. Lembra que eu falei lá no início dessa aula de como os posts nas redes sociais são voláteis, somem rápido e que eu tô na vibe e o que eu te indico é não produzir somente conteúdo fast food que dura 24 horas, mas também conteúdos profundos? Como você pode fazer nisso? Publicando um texto, que ele é perene, cuidando dos mecanismos ali de SEO, ele pode ranquear a qualquer momento. Ele sempre vai ser encontrado ali no Google. Fazendo um vídeo no YouTube, criando um podcast, ele tá ali para sempre. Ele não dura só 24 horas. Então a prof está totalmente nessa vibe na linha editorial dela até o momento dessa gravação. Vim compartilhar com vocês a minha estratégia, tá bom? Talvez possa te inspirar de alguma maneira. Lembrando que não existe fórmula mágica para nada. Existe você entender a sua realidade, o seu tempo, a sua linha editorial, as suas prioridades e principalmente a sua essência. Então cada conteúdo meu eu penso como sementes, né? Então, o que eu faço? Um conteúdo longo, que é o aulão semanal, que é o meu cargo-chefe, e faço entrevistas, que agora eu tô fazendo uma por semana, eu vou fazer mais de uma por semana, com os meus alunos do Método VAP, que são mentorias ao vivo, e vou começar a fazer também com os alunos do Monetizando Conhecimento, e eu acabei de entregar um dos bônus especial para quem comprar.
Quem estiver assistindo aí tirou vantagem, tá bom? Ah, e lembrando, tá? Quem estiver na próxima aula da semana que vem, que é como estruturar um pré-lançamento, como fazer toda essa estruturação de lançamento, não somente pré-lançamento, desculpa, confundi aqui. Como fazer a estruturação do seu lançamento na prática, eu vou liberar um checklist só para quem estiver ao vivo, porque vai ter senha. Então não deixe de vir. Você que está assistindo essa aula, assim que eu acabar, porque já está chegando ao fim, você vai lá, ativa o lembrete. Porque se você não ativar o lembrete, você vai esquecer, tá bom? Então, como eu faço? Eu crio esses conteúdos mais profundos, alguns se transformam em podcast. Então hoje eu tenho o podcast Descomplicando Marketing, que é um podcast que eu gravo mesmo. Hoje ele está sendo publicado só em áudio, mas eu já coloco ele também no YouTube, só em áudio. Mas assim que eu estiver na minha casa nova, com o meu estúdio, tudo montado, que eu tô de mudança, eu vou gravar ele em vídeo também. E esse eu fabrico à parte, uma vez por semana. Ele tem tamanho variado, mas é um podcast Descomplicando Marketing. Ele tem a proposta de ser um podcast para quem está começando no mercado, em que eu trabalho muito forte a minha cultura, o que eu acredito, quem eu sou. E aí eu tenho um podcast Semente, que é onde eu entrevisto os meus alunos, hoje do Método VAP, mas também vou entrevistar dos 2 cursos, né? E eu tenho o meu podcast de mini sacadas, né? Sacadas estratégicas. E o que eu aprendo, o que eu ensino nesse podcast Sacadas Estratégicas? Eles são trechos dessas minhas aulas, que não vão ficar disponíveis aqui no YouTube para sempre, então inclusive maratona, porque elas vão ficar disponíveis só para os membros, né, da escola. E são trechos e sacadas de 1 a 3 minutos. Então é um outro público, para quem quer um conteúdo mais rápido ali, mas não quer deixar de estudar. Então pensa, que eu produzo mesmo, o podcast Descomplicando Marketing eu gravo, é muito tranquilo, porque geralmente é cultura, é o que eu acredito, são os meus valores. O podcast Semente, eu já estou fazendo a live ali, eu já tiro o áudio, aí já vai para o YouTube, já vai para podcast também. O outro também vai, o Descomplicando também vai para o YouTube. Olha como eu vou retroalimentando as redes. O aulão que eu tô aqui semanalmente, né? E vai fazer parte da escola, mas mesmo quando fizer parte da escola, eu estarei aqui toda quarta às 19, sempre. E documento a minha jornada no feed. Hoje essa é a minha estratégia de conteúdo. Então, o que eu tô fazendo mesmo na prática praticamente o que eu tô fazendo são literalmente os conteúdos mais longos. Porque eu tô nessa vibe, eu acredito muito nisso. Tem um podcast meu que se chama O Efeito Peneira, não deixa de conferir, em que eu falo das mudanças de consumo. É o que eu adotei, é o que eu tô fazendo no momento e que eu indico para você também. Entenda como você não precisa se matar para ter uma linha editorial e um calendário editorial forte. Você não precisa. Você precisa apenas ter estratégia. Por quê? O podcast Semente, ele é uma prova social fortíssima, porque eu tenho alunos meus, então eu demonstro como eu sou uma mentora, como eu sou como mentora, e os meus alunos, os meus cursos. Então ele é tipo assim, o brand perfeito para os meus produtos. Então contando que o meu perpétuo entrará no ar, né, a partir do dia 21, mas quem tiver na aula de lançamento terá uma oferta que nem eu acredito que eu tô fazendo. Ele vai ter link para comprar ele debaixo de todos os podcasts. Então pensa, eu vou estar, plantando sementes para vendas, né, como diz o meu mentor, de perpétua ladeirinha. Então, são conteúdos que já vão vender para mim todos os dias, percebe? Quando eu subo ele e outros podcasts também no YouTube, também vão ter os links do meu produto no perpétuo. E lista de espera para a escola, se não tiver em lançamento. Pensa, conteúdos, as chaves no Google e que serão verdadeiras sementes de vendas para mim, várias. Então eu estou publicando por semana no YouTube, nos podcasts, 3 sementes em cada canal de vendas semanais. Em 1 ano, em 2 anos, quantas pessoas vão consumir o meu conteúdo? Meu canal vai crescendo, meus podcasts vão crescendo e mais eu vou vendendo. Isso é produção de conteúdo estratégico. Cada conteúdo que eu produzo, ele tem uma finalidade. Ou é cultuar o meu brand, fortalecer minha autoridade, ou vender um produto indiretamente ou diretamente,
Da mesma maneira que documentar minha jornada nas minhas redes sociais de maneira mais leve, não usando lá como cargo-chefe de produção de conteúdo, como por exemplo o Instagram, me aproxima, me humaniza da audiência. E ela entende que o meu principal conteúdo é esse. E ela vai ter que vir pra cá, sim, por essa mudança. E não foi uma mudança passiva, né? Perdi muito seguidor, muita gente que não tem paciência de consumir esse conteúdo profundo. Mas eu estou estreitando relação com a minha persona ideal, que é você que tá aqui até esse momento, tá bom? Então, eu comecei assim? Não, como eu disse, eu comecei postando vários por dia, fui me encontrando no caminho. Você também não vai começar assim com todas as respostas. Eu nem tenho todas as respostas ainda. Eu vou vendo quais sementes vão me dar mais frutos, vão me dar mais vendas, porque a clareza vem do movimento. Então começa hoje a definir sua linha editorial depois dessa aula, seu calendário editorial, sua programação de 7 dias, o seu dia da semana que você vai produzir, quantas horas por dia você vai produzir, quais formatos, em quais canais, tudo que você aprendeu nessa aula e depois, quando você vai executando, você vai reajustando no caminho, tá bom? É como jogar sinuca, você dá uma tacada, embaralha tudo. E aí você vai dando tacadinhos para tentar encaçapar a bola. Então, preste atenção, a clareza só vai vir do movimento. Comece hoje com o que você gosta de fazer, com o que você sabe, com os equipamentos que você tem e depois você vai redefinindo, reestruturando e otimizando o seu conteúdo. Esse foi o nosso aluno 17. Se você assistiu, deixa o seu like, se inscreve no canal para eu saber que você viu, mesmo aí que a gente não conseguiu transmitir ao vivo, tô aqui sozinha, tá sendo difícil fazer isso sem vocês, mas muito obrigada quem ficou até aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal e já ativa o lembrete da nossa próxima aula, porque vai ter checklist de lançamento com senha, mas só para quem estiver presente, tá bom? Um beijo e até o nosso próximo aulão, toda quarta às 19 horas. E entra no canal do Telegram para ser avisado, né? Até mais!